Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Olá pessoal, amigo empresário e empresária que está aqui nos ouvindo. Estamos aqui com mais um episódio do nosso EvexCast, eu e Valéria Bax, e hoje com a Débora, nossa convidada, que vai conversar sobre como gerar autoridade através da assessoria de imprensa e mídias sociais. Não é isso, Débora? Exatamente, André. Olá, Valéria. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com a audiência de vocês, né, que são empresários aí super fiéis e em busca de mais conhecimento para poder conseguir alavancar os seus negócios. Bacana, legal demais. É isso aí, Débora. É sempre um prazer ter a Débora, gente, com a gente. A Débora é nossa fornecedora, é nossa cliente, é nossa parceira, né, Débora? Isso mesmo. E já prestou vários serviços pra gente, para a Evex, para minha outra empresa também, para Decisão Atacarejo. E é isso, é bom trazer pessoas que a gente confia, que a gente conhece o trabalho e que sabe que vai entregar um conteúdo de qualidade para você, que é empresário, que está aqui ouvindo a gente. Pois é, Débora, e para o pessoal, né, que está nos acompanhando no EvexCast, poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a letra. Conta pra gente a sua história, traz aí da maneira como você, né, achar melhor e entender que vale a pena trazer aqui pra gente. Maravilha, André. Eu vou resumir de forma bem rápida um pouquinho da minha trajetória também, porque eu também sou empreendedora, né? Inclusive, sou aluna de vocês durante a pandemia, né? Consumi vários cursos, formações que me ajudaram muito no crescimento do meu negócio durante a pandemia, porque a gente trabalha com mídias sociais e foi um setor, uma área que cresceu muito com a pandemia e eu precisei profissionalizar ainda mais o meu trabalho. Eu sou jornalista já há 13 anos e, na verdade, eu falo que o sucesso do meu negócio foi ter aprendido a vender com a minha mãe desde pequena. Então, eu sou a filha mais velha de 3 mulheres, né? Minha mãe nos criou sozinha. Tenho contato com meu pai, mas foi um então era a Casa das 4 Mulheres, exatamente, né? O nosso grupo no WhatsApp chama a Casa das 4 Mulheres. Olha só. Exatamente. Eu chutei e acertei sem querer. E a minha mãe, para poder conseguir cuidar das 3 filhas e ao mesmo tempo trabalhar, gerar renda, ela vendia de tudo. Minha mãe vendia lingerie, roupa, cerâmica, bijuteria. Então, e ela foi aquela mãe cuidadosa mesmo, amorosa, de preparar o almoço, o lanche, levar para a escola, buscar. Então, nos períodos, né, que nós estávamos na escola, em sala de aula, ela ia atender as clientes dela e muitas vezes eu, como filha mais velha, eu ia junto. E muitas clientes compravam porque achavam bonitinho eu vender para essas clientes ainda pequena. Mas eu aprendi com a minha mãe a ser comunicativa, a não ter vergonha, a não ter timidez e poder comunicar e falar. E aí cresci, fui fazer jornalismo, fazer comunicação, venho de mídia tradicional, né? Passei pelos Gera Associados por 5 anos, entre Estado de Minas, TV Alterosa, Portal Uai, e lá dentro eu comecei a empreender. A minha filha mais velha, eu sou mãe hoje de 3 filhos, não são 3 mulheres, a Malu de 14, o Enzo de 6 e a Helena de 1 ano e 3 meses. Mas foi uma escadinha boa aí, né? Uma escadinha boa. E aí, quando eu fui colocar a mais velha na escola pela primeira vez, eu coloquei na ficha que eu era jornalista e a diretora da escola disse que o sonho dela era ter um jornalzinho para a escola. Era uma escola pequena de bairro, na região da Sagrada Família, e eu falei, vamos fazer uma pesquisa para entender, né, se esses pais querem receber jornalzinho. E ninguém queria receber jornalzinho na escola. Olha só. E a gente começou ali um projeto de comunicação, levando mídias, né, gerando entrevistas, reportagens, Globo, TV Alterosa, Estado de Minas e outras. A gente mudou a marca, criou o site, Facebook na época, porque estava ainda começando o digital. E os pequenos empreendedores, né, os pais que tinham filhos na escola, começaram a ver aquela mudança na escola e pedir referência, pedir indicação para a diretoria de quem estava ajudando ela naquele processo. Olha só, que legal, hein? E aí ela começou a me referenciar e 2 anos depois eu tive que tomar uma decisão de sair da TV e focar no meu negócio, porque eu já tinha financeiramente, já valia mais a pena trabalhar por conta própria, eu precisava, né, ir para o Sebrae, fazer curso, ter CNPJ, porque a assessor já pediu nota fiscal, e eu até então era só uma freelancer, e aí eu fui empreender mesmo, de verdade, sair da TV, e de lá para cá já são 13 anos. Nossa, olha só que demais. Bacana, eu acho muito legal, você foi contando a história aí da sua mãe, né, eu embora tinha meu pai, né, tenho ainda em casa, minha mãe
fez a mesma carreira da sua mãe, exatamente. Minha mãe 4 filhos e ela também trabalhou da vida toda, vendendo roupa, joia, lingerie, de legal. tudo. Você foi contando aí, eu falei, gente, bem Essas mulheres são muito parecido. fortes, né? E eu Sim. vejo Só que uma a Valéria família é de diferente. mulheres... só que eu tinha a diferença, viu, Débora? Porque a minha mãe, ela tinha uma loja. Ela em casa, no fundo, assim, tinha um quarto, a gente falava que era o quartão, que era um quarto enorme mesmo. Então era uma loja muito grande. E eu não tinha paciência para vender. E aí a minha mãe ficava brava, porque as clientes chegavam, se ela não estava em casa, eu escondia para não ter que atender. Eu já eu falava era assim, amostrada desde cedo, eu falava ia pra assim, frente. mamãe, mas a Débora, por exemplo, veio aqui, aí eu falava assim, ai não, mãe, a Débora é muito chata. Tem blusa branca, preta, amarela, roxa, laranja, ela quer verde de bolinha, cor de rosa. A única que não tem aquela... E aí tira tudo, desdobre, e depois tem que ficar dobrando isso. Eu não tenho paciência, não. Pois é, eu já fui ao contrário. É engraçado demais, né? 2 situações semelhantes e, né, tanta diferença. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção, Débora, é essa coisa de perder justamente a vergonha de vender. Né? Eu sei que ao longo da minha vida e experiência profissional também, né, não queria ser vendedor e acabei me tornando vendedor, né, numa situação muito interessante, que eu fui para um escritório de contabilidade para poder aprender contabilidade e o dono do escritório de contabilidade tinha uma representação de vassoura e 2 meses que eu estava lá me botou na rua para vender vassoura porque eu atrapalhava o povo no escritório. Eu falava muito, entendeu? Eu falava muito. Era muita energia canalizada, né? Ele falou comigo assim, não, André, você vai ser vendedor. Eu falei, não, senhor Pedro, eu vim para cá para aprender a ser contador. Não, você vai ser vendedor. Aqui dentro do escritório, eu já vi que não é o seu perfil, né? Você é muito falador, você é muito... comportamental, né? Já. Não é o seu perfil, isso nós estamos falando de 38 anos atrás, né? Pois é. E aí, ele acertou, né? E ele me colocou, nunca tinha vendido nada, eu falei, tá bom, eu vou vender, já que o senhor está falando, eu vou vender. E aí me deu as vassouras e rodo para vender, eu saí para a rua e fui vender. E depois nunca mais parei de vender na vida. Que né? legal. Mas uma coisa que eu falei que chamou atenção foi essa coisa de você ser uma empresária, né, e que o seu forte é vender, que sempre foi vender. Sim. Né? O que você acha dessa coisa, né, da venda para empresário? Porque você lida com muitos empresários no dia a dia, né, com as suas atividades na área de comunicação, marketing e tudo mais. Você encontra muito empresário com vergonha de vender por aí, Débora? Com certeza, chegam muitos. E eu comecei o meu negócio sem R$1, eu não tinha 1 centavo. O que realmente, assim, foi o meu salvador foi esse diferencial, né? Essa facilidade da comunicação e de vender, porque a partir do momento que eu criei uma ideia, eu vendia ela com tanta paixão, né? Com tanta verdade, que as pessoas começaram a comprar a ideia do meu negócio. Então eu não tinha dinheiro para nada, e aí todo cliente que chegava, eu ia reinvestindo um pouco na minha empresa, eu pagava as minhas contas, porque eu dependia disso também para sobreviver, e ia reinvestindo no meu negócio. Então assim, foi fundamental. E muito cliente chega pra gente na agência querendo que a gente venda para ele, e esse é um ponto muito importante, André, porque o papel da agência hoje de comunicação, do marketing, da assessoria, não é gerar venda, é gerar toda uma estratégia de comunicação, né, o funil de vendas, trazer o lead e entregar esse lead, né, que é o futuro cliente, para o próprio cliente poder atender, para ele poder, né, dar continuidade nessa jornada de vendas. E as pessoas confundem isso. Aí elas falam, não tô vendendo, mas a culpa é da agência e tal. Eu falei, não, vamos analisar o cenário. É claro, né, que a gente também pode estar errando, a gente vai avaliar isso e vai corrigir a rota se for necessário. Mas assim, por experiência, há 13 anos, na maioria das vezes é porque o lead está chegando e tem clientes que não responde nem o direct, não responde um comentário, não interage com as pessoas que chegam. A gente tem que ficar printando e mandando pro cliente, responde. Tem gente aqui pedindo orçamento, cotação, dá retorno. Não adianta só a gente criar uma estratégia, né, importante, uma estratégia legal de marketing, se você não responde à sua audiência. Então esse é um ponto, eu acho, muito importante pra gente também comentar. Legal, bacana. E uma das coisas, Débora, né, você falando aí, a gente aqui atende, nosso público é 100%, né, de empresários.
E a gente vê essa dificuldade de vender. E muito vem, às vezes, da dificuldade da pessoa de achar que ela não é vendedora. Sim. Né? Então, a gente tem uma coisa que é muito bacana do trabalho que a gente vê, né, e que eu conheço do seu trabalho, não só das mídias sociais, mas também da parte, né, de fazer todo o planejamento da comunicação, incluindo aí a assessoria de imprensa, que são formas das pessoas irem se preparando também, treinando para se venderem, né? Porque não adianta, o vender não é só você fechar, você vai vendendo com a sua imagem, com o que você fala, com a sua postura, não é isso? Com certeza. E para a gente chegar até a venda, até a conversão, tem um caminho para isso, tem um processo. Eu costumo dizer assim que o resultado, né, não tá no final, tá durante, né, tá no meio, né, de todo o processo. E hoje, para a gente poder conseguir vender, a gente tem que passar por 4 etapas importantes, né, utilizando aí já as redes sociais e também o apoio da assessoria de imprensa. A primeira etapa, né, que vocês fazem isso, né, brilhantemente, que eu tenho acompanhado, Valéria já virou quase uma influenciadora digital, né, André? Tô chegando nas redes sociais. Tá no caminho, tá no caminho. Que primeiro é gerar conteúdo relevante, pensar em boas narrativas para você ter um conteúdo estratégico, inteligente. Não é fazer mais do mesmo, fazer um post só por fazer para poder aparecer, mas é realmente ter um objetivo, uma estratégia por trás de cada conteúdo. Depois, e assim, isso nada mais é, gente, do que o jornalismo. Só que hoje ninguém mais fica fazendo, né, faculdade. Muita gente faz, mas como hoje a rede social está muito acessível, cada um tem a sua própria ferramenta, plataforma, a pessoa não vai fazer uma faculdade de jornalismo 4 anos para começar a gerar conteúdo na rede social. Então a gente aprende na faculdade o poder das manchetes, das chamadas, né, pra gente poder parar em frente a uma televisão e assistir uma entrevista, ler uma matéria, uma reportagem. Então tem que pensar em boas narrativas, né, chamadas aí interessantes para gerar esse conteúdo. E isso em vídeo, né, em post, em lives, né, tem várias. Eu brinco que tem aquela formas. coisa da chamada, né, que captura a atenção do povo. Sim. Se você falar assim, o cachorro mordeu o dono, ninguém presta atenção. Agora o dono mordeu o cachorro, né? Com certeza. Aí tu vai, peraí, como é que é isso Como aqui? que é? O dono mordeu o cachorro, né? Aí a pessoa vai olhar, parar para ver o que é aquilo, né, Débora? Então, esse tipo de coisa é interessante, né? Sair do comum, né? Sair da zona de conforto, né? Sim. Pensar assim de uma forma diferente. Semana passada teve um evento muito legal do Sebrae, que foi o E-Festival, que assim, superou as minhas expectativas, né? Eu já fiz outros cursos no Sebrae e eu fui até pensando, deve ser para quem tá começando, e foi um conteúdo assim muito rico, inclusive para quem já tem empresas mais robustas, né, com um time maior. E aí a Bianca Andrade, que é influenciadora, né, ela tem a marca Boca Rosa. Ah, Boca Rosa. Eu não era assim público dela, mas eu virei fã dela como Olha empreendedora. Uma menina de 27 anos que faturou no passado 140 milhões. Sim. Ela começou com 16 anos gravando vídeo no YouTube, vem de uma favela no Rio de Janeiro. Hoje ela tem uma holding, um grupo com 7 empresas, a mãe é sócia dela, também assim começou a empreender na favela, em buffet para a comunidade, enfim, e ela foi pro Big Brother como estratégia, só para poder ilustrar essa questão dos detalhes, né, na hora de você pensar na produção do seu conteúdo. Quando ela foi convidada e confirmada, sem ninguém saber, ela fez um ensaio fotográfico com as roupas que ela já tinha separado que ela ia levar pro Big Brother, para a passagem dela no programa. E ela separou um chapéu, cada um de uma cor, para cada paredão, para ela participar de cada paredão. E deixou essas fotos prontas com a equipe dela. E aí depois que ela, né, realmente sabia que ela podia contar para a equipe, ela falou, olha, todo paredão vocês vão fazer posts no meu Instagram com as fotos que eu vou estar lá na casa. E aí começou a gerar Olha isso. só. Aí as pessoas ficavam curiosas. Como, né? Você tá lá dentro da casa e você tá aparecendo aqui no Instagram com a mesma roupa, o mesmo chapéu, a mesma maquiagem. Momento. Exatamente. Até o batom, era tudo igual. Olha então só. isso gerou, né, um burburinho, gerou matéria, reportagem, as pessoas aqui fora falando dela, aumentou a audiência dela. Ela tem 2 marcas, né, de produto de cabelo e maquiagem, e ela levou os produtos dela, ela não podia divulgar a marca, mas ela usou todos os produtos durante o programa e estava levando isso para televisão e nas redes sociais. Então são esses detalhes, né? E pensar estrategicamente não é nada surreal, né? É você realmente olhar com atenção, com carinho, né? Olhar para o seu cliente, o que o seu cliente precisa, qual que é a dor dele, para poder gerar esse conteúdo. Então, voltando ali nos 4 passos, então gerar esse conteúdo relevante, que é fundamental, né? De várias formas.
Consequentemente, você vai conseguir gerar relacionamento com a sua audiência, porque com conteúdo bacana as pessoas vão interagir, elas vão curtir, vão comentar, vão te mandar mensagem no direct, e é muito importante também você interagir com a sua audiência, ouvir também os seguidores, que muita gente só posta e não quer interagir, né, com a sua audiência. Então, abrir caixinha de perguntas, responder, fazer legendas, né, com chamadas de ação, deixando espaço para as pessoas comentarem o seu post, deixarem a opinião delas. Com tudo isso, você vai conseguir gerar autoridade, e assessoria de imprensa ajuda muito nesse caminho, que é você conseguir gerar relevância na mídia tradicional, não só no digital, né? Como vocês também, né? O André, a Valéria já concederam entrevistas aí para diversas mídias. Então, aparecer na televisão, no rádio, publicação em jornal, revista, portais, parceria com influenciadores, divulgar cursos, palestras, mentorias, né? Tudo que mostre essa sua autoridade, né? O seu conhecimento. E, consequentemente, você vai vender. Porque a gente só compra de quem a gente confia, né? A gente só compra de quem a gente se relaciona. Na hora que fala de gestão, eu já lembro, né, da Valéria, do André, a gente indica. Então, isso fica na nossa mente, e quando você sente segurança, confiança, você vai conseguir vender. E quanto menos parecer venda, mais a gente vende, né? É interessante essa coisa de quanto menos parecer venda, né? Porque a compra, ela precisa partir de um desejo do cliente. Sim. E a gente tem que entender como gerar esse desejo no cliente. Porque senão eu fico assim, compra. Sabe o que eu tô pensando aqui? Assim, compre batom, compre. Não, André, tá igual o carro da pamonha, né? Que acha que só no megafone ali, né? Vou falar, a pamonha. Mas não fala, né? Não do processo de produção, do diferencial, da qualidade. Isso já foi, né? Isso já funcionou. Mas hoje não funciona mais. E realmente, né, essa coisa do gerar conteúdo e criar, né, Débora, essa autoridade que você falou, é muito importante, porque aí vai despertar nas pessoas o desejo de compra quando elas tiverem ali a dor alinhada com a solução que a gente está apresentando. Com certeza. E aí a pessoa vem, né? Ela vem e ela já vem numa situação comprada, né? Ela falou assim, agora eu só vou dar o passo final, deixa eu ver se realmente é isso, né? Deixa eu conversar com eles agora. E aí que entra aquela hora, aquela parte que você falou, né? Que o empresário, muitas vezes, ele delega para você a venda quando ele precisa fazer. Porque aquele contato final ali, né? O cliente está do meio do funil para baixo ali, que a gente fala, né? Já está na hora da conversão. Ele só quer ter certeza, ele só quer ter um pouco mais de confiança de que realmente aquela empresa ou aquela pessoa que está ali com seu produto ou serviço vai realmente resolver o que ela precisa. Exatamente. Não é? Então é muito interessante isso. Débora, hoje tem essa situação que a gente vê muito claramente dos diversos canais, né? Então a gente tem as redes sociais, tem lá o YouTube, Facebook, Instagram, hoje tem o TikTok, né, que tá aí LinkedIn, bombando. Todo mundo acha que tem que dançar, né, para vender. Todo mundo acha que tem que dançar, né? E eu queria que você me falasse o seguinte, como que tá essa relação hoje da assessoria de imprensa ligada aos canais tradicionais em comparação com as mídias sociais, com as redes sociais? Como que você vê? Há uma complementariedade ou eles são coisas diferentes? Como que a gente pode ver isso? Sim, isso é bem importante, André, porque só esclarecendo, né, para às vezes as pessoas não têm ainda essa clareza. Então, assim, para quem quer vender, o Google é fundamental. A pessoa que o objetivo dela é venda, ela precisa estar no Google, né? Seja com um e-commerce, seja com um site institucional, seja com uma landing page, né, que é uma página de captação de leads, ou uma one page, que é um site mais resumido, né? O básico, ter ali o Google Meu Negócio, né, com o cadastro das informações de localização, que eu estava vindo para cá, eu joguei lá no Google, já aparece, né, o endereço no Maps. Então isso são detalhes, né, que fazem muita diferença. Aproveitar todos os comentários positivos ali do Google como depoimento para suas redes sociais,
Então o Google é para quem quer vender, porque quando a gente quer comprar qualquer coisa, a gente não fica lá no Instagram pesquisando. Você vai no Google, você vai pro Google. Eu acabei de mudar de casa recentemente, estava conversando com a Valéria, e aí tudo que eu precisei comprar, eu ia pro Google e fiz muita compra online. Eu era daquelas que eram medrosas, mas aí com a pandemia eu aprendi a comprar online e hoje eu adoro, facilita, é mais barato. Sim. Enfim, então tem páginas hoje muito seguras, né, e confiáveis. Tem algumas que inclusive você marca assim, quero receber hoje. É. E impressionante como que eles conseguem te entregar o produto, né? Hoje a agilidade é um absurdo. Ainda mais quando, no caso de casa, às vezes você vai até na loja ver presencialmente, mas você acaba finalizando a compra no digital. Tem uma mudança, né, de comportamento aí muito grande. Já o Instagram e o Facebook são redes sociais mais, não totalmente, né, a maior parte, para o B2C, né, de negócio para o cliente final. O Instagram sendo uma rede social ainda mais jovem, né, mas que as pessoas estão adotando cada vez mais. E o Facebook a gente alcança pessoas mais maduras, acima de 50 anos. Elas ainda estão muito no Facebook. Sim. E os grupos também estão muito ativos, né? Grupos de maternidade, de vendas, marketplace. Então, e tem gente que pergunta, mas vale a pena ainda ter conta no Facebook? Vale, porque se você quiser fazer tráfego pago, é pelo gerenciador de negócio do Facebook. Você vai fazer. Você deve criar sua campanha. Então, é importante que a página esteja pronta, configurada, com conteúdo, porque não adianta fazer tráfego pago se a casa não estiver organizada. Você vai jogar dinheiro fora, seja nas redes sociais ou no Google, né? Não ter um bom site, ter conteúdo, enfim. O LinkedIn, né, pra gente falar principalmente de negócio para negócio, artigos, né, vagas de emprego, treinamentos, cursos, isso tá muito voltado para essa página. E o Twitter, que é uma rede social ali mais sarcástica, mais polêmica, tudo começa no Twitter. Então, para você que tem um negócio, que você precisa ficar atento, né, o que está acontecendo e principalmente gerar insight para poder fazer conteúdo, fica de olho no Twitter, porque as principais notícias começam ali e depois elas espalham. O Twitter é muito usado no meio do jornalístico, né? No meio e o Google Alerts também, né? O Google Alerta. Então a gente fica de olho ali no que está acontecendo, o que é quente para poder virar conteúdo, né? Isso tanto para a imprensa como também para suas páginas. Então, assim, é uma dica bem legal. YouTube, que é um conteúdo educativo. Então, o Instagram acabou de ter uma mudança, inclusive, que não tem mais GTV. Agora só tem Reels, né? A partir de 15 segundos, até com um tempo maior. Então, não tem mais você fazer aquele IGTV, né? Tradicional, né? Estático. Mas o YouTube é uma plataforma para isso, para você poder gerar tutorial, aulas, lives, ensinar as pessoas alguma coisa, fazer um conteúdo de entrevista, né? Um conteúdo mais completo e fazer uma chamada no Instagram para esse conteúdo mais completo no YouTube. E o TikTok, né, que é essa rede social jovem, né, para o negócio que fala para esse público, faz todo sentido. Mas não é todo negócio que tem que estar no TikTok ou tem que estar no YouTube. Precisa fazer uma análise mesmo, né, do perfil do seu negócio, para quem você fala, qual que é o seu posicionamento, imprimir a personalidade da sua marca nas suas páginas, né, mas sempre com bom senso e com a ajuda de especialista para te ajudar, né, a fazer isso da maneira certa. E a assessoria de imprensa vem ajudar isso, porque hoje tudo começa, às vezes, na internet e vai para a mídia tradicional. Então, as notícias começam, às vezes, no digital e elas pautam, né, o que vai na televisão, vai no rádio, as matérias, né, de jornais e revistas impressas. Mas o legal é o seguinte, que quando você vai para uma mídia tradicional e você repercute que você participou de alguma entrevista, reportagem, coloca isso no digital, o burburinho é muito grande. As pessoas valorizam isso. Então, é muito bacana trabalhar os dois, né? Porque o digital você vai ficar limitado ali às plataformas. E a imprensa, você vai ter uma mídia de massa, você é convidado para falar, você não está pagando por isso. Então, é a assessoria que vai fazer esse relacionamento, essa ponte entre o cliente e o veículo. E as mídias tradicionais preferem que essas pessoas cheguem por assessorias para que eles sejam preparados, orientados, né? A assessoria filtra, ela não vai sugerir qualquer pessoa para dar uma entrevista ao vivo, né? Como você também já participou, né, André, na Globo, porque você tem que estar preparado para aquilo, ter jogo de cintura, para não ficar nervoso e no meio da entrevista, né, cair duro. Débora, uma coisa interessante até que eu queria comentar é que toda vez que eu dou uma entrevista na TV ou no rádio, eu percebo um retorno maior, porque as pessoas... Muita gente fala, eu te vi na televisão, eu te escutei no rádio, as pessoas me mandam um WhatsApp, né? E falam, André, eu te vi lá, que legal, parabéns e tal, tudo mais.
E muitas vezes a gente não tem esse retorno dessa forma nas redes sociais. Né? E acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Que ali na rede social, o próprio nome já diz, né? É uma rede social, é para a gente socializar, é para a gente trocar com as pessoas. Sim. Então, muitas vezes, o público da gente que está ali, ele está te vendo, mas não está comentando. Nós já tivemos várias situações aqui, até de cliente, né? A pessoa se tornou cliente, ela falou, não, eu acompanho vocês sempre. Nas redes sociais. Falam agora só que a pessoa tá lá assim, ó, muda. Agora mesmo, né, com o canal do EVEXcast, esse episódio aqui com a Débora já vai ser o número 28, se eu não me engano. 29? 29. Olha só, a gente começou no início do ano e tá assim, e aí? E a gente tá, é um episódio por semana que sai, né? E muitas pessoas falam, olha, eu vi, né, essa semana mesmo, né? Ontem um cliente nosso, ele falou que tá ouvindo todos os episódios. Que fantástico. E assim, às vezes a gente não vê. É tão importante, Valéria, a importância da constância e da frequência. Sim. Isso é um segredo, gente. A gente fala, as pessoas às vezes, não tem nada a ver, deve estar cheio de história. É muito importante você manter constância e frequência, porque o resultado vai vir. Às vezes, hoje as pessoas estão tão ansiosas, né, desesperadas por resultados imediatos, né, fórmulas mágicas, e não existe. Não existe. Mas se você manter constância e frequência, você vai colher isso. Às vezes não é de imediato. A gente acabou de fazer uma ação hoje, até de uma pessoa, né, do grupo que a gente participa também, de empresários, de press kit, ela tá encantada com a quantidade, a gente não pagou nada. A gente fez um mimo, mandou para essas influenciadoras com um material de apresentação, e ela já teve 12 publicações espontâneas dessas influenciadoras compartilhando que recebeu o presente, agradecendo, marcando a empresa, já aumentou o seguidor, ela salvou, né, esses depoimentos. Então, às vezes, ela não vai conseguir vender agora, mas todo mundo que a partir desse momento começar a visitar a página dela, vai ver esses depoimentos, as pessoas que são relevantes, né, comentando sobre o negócio dela, e com certeza vai passar autoridade. E ela vai conseguir vender. E é assim, né? A gente vê que essa coisa da constância é igual um programa, né, de televisão ou de rádio, que você sabe que tem aquele dia e horário que ele passa, né? E todo mundo vai naquele dia e naquele horário buscar aquele conteúdo. Fica esperando já. E aí você chega, não tem, a pessoa vai, mas o que aconteceu, né? Acabou, né? Sim, eu queria, assim, né, reforçar que eu achei muito importante, né, o que vocês falaram aqui e o que veio. Primeiro, essa questão de ter o empresário, né, assim como a mentoria a gente fala aqui, ter esse auxílio de um especialista para ajudar. Porque eu vejo muita gente batendo cabeça, tentando fazer sozinho por conta, e muitas vezes não tem esse entendimento, né? Qual é a melhor rede social? E é por isso que às vezes as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não dá. É impossível você estar em todas, né? Com certeza. Então é importante saber aquela que é primordial você estar ali no seu negócio, que seja uma, mas que você faça bem feito, com constância, estando ali no dia certo, na hora certa, com o que foi combinado. Mas muito importante saber aonde está o seu público, aonde você vai gerar autoridade, né? Porque, por exemplo, não adianta essa pessoa, eu acho até que ia dar audiência, mas se eu for pro TikTok fazer dancinha... E não é todo negócio. A gente tem um cliente, por exemplo, que é uma empresa que trabalha com cuidadores de idosos. E ela tinha, né, uma outra empresa que assessorava, e ela começou a perder cliente, porque ela começou a fazer meme. Porque meme tá na moda, meme tá dando engajamento, curtida. E aí fez um meme, tipo assim, o dia que a minha funcionária não vem. E aí isso começou a passar insegurança para os filhos que contratam essa empresa, ou as mães que lá também oferecem serviço de babá para cuidar dos seus parentes, né, dos seus familiares. E eu falei, não pode. Então é uma empresa que não pode ficar fazendo dancinha. Ela tem que gerar um conteúdo mais sério, né? Passar muito essa autoridade, segurança, credibilidade para esse público. Então não é todo mundo que tem que fazer dancinha. As pessoas têm que parar com isso, que é efeito manada, né? Tá fazendo isso aqui, eu vou fazer também. Mas não tem uma direção, não sabe o que é bom pro negócio delas, para a empresa delas. Não tem um planejamento para isso. E a todo momento tem essas mídias, vamos dizer, né, aí do digital, que tem essa constância de tempo, né, como Facebook, Instagram, LinkedIn. Mas se a gente for olhar, olha o
tanto de coisa que já apareceu e que não durou também. Então tem que ter muito cuidado e ir no efeito manada, no que é moda, porque tem uns que colam, outros não, né? Aí a gente outro dia falou mesmo daquele que eu já até esqueci o nome lá, que era só de áudio. Que abria as salas lá, gente, olha só, eu já até esqueci o nome. Porque você entrou logo, que você tinha iPhone, eu não tinha iPhone na época, não podia. Um que é só de áudio, que o pessoal fica conversando lá, esqueci. Clubhouse. Ah, sim, Clubhouse. Aí começou e tal, aquele negócio, eu nem vejo ninguém falando que tá nele mais. Não sei se continua, tô falando aqui, nem sei. Mas já acabou, né? Ele existe ainda, mas assim, em termos de... como é que fala? Abrangência não, e importância. Então a gente precisa ter cuidado de querer, né, sair fazendo tudo sem planejamento, sem esse entendimento. Sim, e é um investimento barato, viu, Valéria? Não é um investimento alto. A letra, por exemplo, eu comecei porque eu vim de televisão e lá na TV eu tinha contato com as principais assessorias de Belo Horizonte. A Link, Zoom, que até fechou recentemente porque o dono quis mesmo fechar, ele agora foi viver no mato, falou, chega, eu não quero isso mais não. E aí passou, né, a empresa dele pra frente, e outras que são muito, né, muito tradicionais aqui em Belo Horizonte. Sim. Então recebia contato diariamente, querendo essas assessorias, querendo vender as pautas pra imprensa. E os pequenos não sabiam como chegar na mídia. Mas como que eu faço para conseguir uma matéria, uma reportagem? Então, quando eu comecei com a letra, eu falei, eu vou atender os pequenos. E hoje o nosso público são profissionais liberais, principalmente médicos, advogados, psicólogos, pessoas que não têm braço para poder fazer esse trabalho sozinhos, precisam de ajuda, mas que não tem uma equipe, né, interna para poder ajudar. E pequenos empresários também, pequenos negócios, que às vezes também não tem uma equipe de comunicação, porque geralmente a média, a grande empresa já tem uma estrutura, né, interna para isso. Sim. A gente atende mais essas empresas maiores com assessorias de imprensa. E é muito acessível, né? A gente hoje tem plano a partir de R$750. É mais barato com um estagiário, para você ter 5 pessoas te atendendo e você conseguir ter realmente um planejamento mensal, conseguir produzir vídeo, fazer foto, né? Ter contato com assessoria, enfim, é uma equipe que vai estar te ajudando a pensar, né, nessa caminhada e nessa jornada para conseguir acertar. E os clientes que estão com a gente há mais de 6 meses, geralmente eles continuam por mais tempo. Tem cliente que está com a gente há 10 anos, há 7 anos, há 4 anos, porque aqueles que ficam por pouco tempo e vão embora é porque não deram tempo de esperar o trabalho maturar, o resultado vir. A pessoa com 3 meses de gestão de mídia social já quer que o negócio dela tenha fila de gente na porta, né, online ou presencial, e não vai acontecer, não é milagre. A cada dia que passa eu tenho mais convicção. Desde 2016, quando eu criei o programa Ver, inclusive eu tenho vários depoimentos gravados em vídeo, e até parece divertido, parece até que o pessoal combinou para poder falar, não, porque eu aprendi com o André Bax que a gente tem que ter ações direcionadas e constantes para alcançar o nosso objetivo. Tem uma série de depoimentos que todos os alunos da mesma turma falam isso. Foram uns 4 ou 5 que deram depoimento e ficou na cabeça deles, né? Por quê? Porque o que acontece, muitas vezes, o empresário ele tem um objetivo a ser alcançado e ele não faz o que precisa ser feito com foco para chegar lá. Então, quando eu trago essa matéria e falo com eles sobre ações direcionadas e constantes, é justamente você fazer um planejamento do objetivo que você quer alcançar e criar um plano de ação com ações direcionadas que vão te levar para lá. E constantemente você está fazendo essas ações sempre te levando na mesma direção. Sim. Né? Eu até outro dia estava conversando com um mentorado nosso, eu falei com ele que é o seguinte, olha, para você ter um exemplo assim lúdico disso, é como se eu falasse com a Valéria assim, olha, vamos para o Rio de Janeiro passar o final de semana? E aí, beleza, nós combinamos que nós vamos para o Rio de Janeiro, então o objetivo é ir para o Rio de Janeiro. A gente pega o carro e começa a descer a estrada, e aí a gente fala assim, olha, Ouro Preto, tem muito tempo que a gente não vai lá. E aí você já vamos passar em Ouro Preto? Né? Você está ali na 040, você já desvia, dá uma passadinha em Ouro Preto e tal, não sei o que, volta para a estrada depois e continua o caminho para o Rio de Janeiro. Aí daí a pouco, Tiradentes. Tiradentes é bacana também. Vamos dar uma esticadinha. Né? E aí acaba que o quê? O tempo acaba
você fez um monte de coisa boa, porque aparece um monte de oportunidade na frente da gente que desvia a gente do nosso objetivo. Sim. Né? Então é a mesma coisa, a gente pegar o carro e falar, vamos pro Rio? Vamos. Então vamos planejar, nós vamos parar na estrada para almoçar onde? Vamos parar lá em Juiz de Fora, que a gente já está quase chegando. Né? Vai dar mais ou menos a hora do almoço, a gente para lá, almoça, tem um restaurante bacana que a gente conhece, aí dali a gente termina de chegar. Ok, e aí você pega o caminho e vai na direção. Né? E já vai planejado para aquilo. Então, essa questão do foco e da disciplina são duas coisas, né, Valéria? Sim. Que a gente vê muito. Super importantes. A gente vê muito isso. As pessoas têm muita dificuldade em falar não. Sim. Aí sai do foco tudo toda que hora, aparece, né? de oportunidade. E disciplina para seguir o que foi planejado para chegar. E com relação à comunicação e né, assessoria de imprensa, mídias e tudo mais que você faz, funciona muito em cima disso, né, Com certeza. De disciplina, constância, como você já foco, disse. saber, né, o A objetivo. gente vive isso muito na agência, principalmente com relação às redes sociais, porque hoje cada um cria uma estratégia, né, para o seu negócio. E aí a gente faz uma reunião de briefing, que é a primeira etapa, que a gente vai coletar as informações do cliente, para começar a desenhar o planejamento, e a gente define qual que é o conceito de comunicação, como que vai ser o feed dele, né, as cores, paleta e tal. Aí o cliente geralmente manda uma referência de coisas que ele gosta. Ok. Aí a gente começa o trabalho. Aí ele vê um Instagram de uma outra pessoa que não tem nada a ver, que ele acha bonito o feed. Aí ele printa. Gente, olha que legal, eu quero fazer assim, totalmente oposto do que a gente tinha planejado inicialmente. Aí a gente fala, não, vamos seguir o que a gente planejou, esse aí também tá legal, mas não tem a ver com o seu negócio. Aí a pessoa, no primeiro momento, ela aceita. Aí passa 2 dias, ela vê outro feed e manda de novo um print. Olha não, isso. que eu quero desse jeito aqui. E não, nem dá andamento na estratégia inicial, e a gente tem que estar o tempo todo educando. Porque até o papel muito do marketing hoje, acho que todo empreendedor, né, assim, cada um, eu na comunicação, vocês, né, na parte de gestão, mentoria, né, como conselheiros, tá educando o cliente na sua área, porque se a gente não direciona, o cliente chega muito perdido pra gente. Sim. Então, se ele não delega, se ele não confia no nosso trabalho, não funciona. Então, assim, pra gente, um cliente ruim é um cliente que não delega. Porque o cliente que não delega não vai funcionar. Ele quer estar no controle, ele tá contratando alguém para fazer o marketing, mas que seja feito do jeito dele. Ele não faz sentido, né? Ele não aproveita o conhecimento que a gente tem. Eu falo que assim, você contrata um especialista para contradizer o especialista? Isso. Quer dizer, é um negócio que não faz sentido algum, né? Ele quer que o especialista fale que ele tá certo. Eu falo, ele tá pensando é bom. Eu até brinco que eu falo Seria aqui mais fácil, né, Débora? Receber para falar, tá certo. Eu até brinco, né? Aqui eu falo assim, eu demito cliente. Sim, eu aprendi isso também. Você aprendeu, né? Pois eu falo, demito cliente. Por que eu demito cliente? Porque é o seguinte, o cliente me contrata para ser mentor empresarial dele, para dar para ele o norte, o caminho, como que ele deve seguir, quais são as competências, quais são as habilidades, quais são as atitudes, processos, tudo que ele precisa fazer para chegar no resultado. E aí ele começa a fazer tudo diferente ou não fazer aquilo que está combinado. E a culpa em denúncia, né? Não, e para justamente não cair nessa, que eu falo com ele, olha, eu demito o cliente, porque vamos terminar o processo aqui e você segue sua vida, porque não faz sentido. Exatamente. Né? Eu acredito que é o seguinte, vamos pegar um exemplo simples, né? Você vai fazer um curso para aprender a fazer bolo. Aí você vai lá, a professora ensina, você tem que pegar fazer a massa. Então você vai botar a farinha de trigo, vai colocar o ovo, vai colocar o leite, vai colocar açúcar. E aí, é de quê? De chocolate, vai colocar o chocolate, vai levar aquilo na batedeira, bater por tantos minutos e depois botar. Aí é o seguinte, você resolve fazer tudo diferente. Você resolve trocar a ordem dos negócios, colocar mais leite do que ela pediu, bota... Né? Vai desandar a receita, não tem ovo, eu vou colocar outra coisa. E aí depois... mas meu bolo não ficou igual dela, não. Que é o mesmo resultado, né? Impossível. Quer que o bolo fique então, quer dizer, fofinho igual da outra e não colocou nem fermento. A gente vê, né, muito esse tipo de coisa acontecer. Porque o empresário, até nós fizemos você fala esse negócio de meme, né? Nós fizemos outro dia aquela de colocar os cartazes pro alto assim, né? E eu vi, ficou muito legal. Né? E ali tem um deles que está escrito assim, você não sabe tudo porque você é empresário.
E nem precisa nem saber. precisa, nossa. Né? Eu lembro muito do Abílio Diniz, quando ele falava, e ele fala isso até hoje, ele fala, sempre contratei pessoas melhores que eu para cada posição chave do meu negócio. Então, um diretor comercial melhor de estratégia comercial do que ele. Um diretor, um CFO lá, financeiro, melhor do que ele no financeiro. Por quê? Porque quando você se cerca, né, de profissionais, de pessoas capazes e competentes ali do seu lado, você vai gerar resultado. Com certeza, né? Eles vão te ajudar em tomadas importantes de decisão, né? Você não tem que decidir tudo sozinho, você tem pessoas para se apoiar, né, para poder ouvir. E aí, assim, eu escuto muito falar, não, mas você tá falando do Abílio Diniz, o Abílio Diniz é dono do Pão de Açúcar, que depois virou... Eu falei, beleza, o pai dele começou com uma padaria que chamava Pão de Açúcar, e ele começou com uma lojinha de supermercado de 200 metros. Né? Entendeu? Então, ele não nasceu grande, não. Né? Agora, as atitudes dele, os comportamentos dele, fizeram com que ele se tornasse grande. Assim como, por exemplo, a Valéria lá com Decisão e a família dela. Que quando eu comecei a namorar com ela 32 anos atrás, era ela, o irmão, a mãe e 2 funcionários. Cabia aqui na minha mão. Hoje tem 700 colaboradores. Então, quer dizer, nasceu grande? Não, não nasceu grande. Por que está grande? Porque ela e a turma lá fizeram as coisas, né? As escolhas certas, tomaram as atitudes corretas de trazer gente, de estruturar a empresa, de, né, procurar fazer várias formações e trazer consultorias de peso para dentro do negócio, né? Buscar mentores. Hoje ela é conselheira, mas tem conselheiro no negócio. Né? Então, quer dizer, a gente sempre tem essa coisa. Né? A gente fala assim, né, André? Crescer não é fácil. Crescer não é fácil. E a gente precisa trabalhar a humildade. Eu falo que humildade não é você ser ingênuo. Humildade é você ter capacidade de aprender com o outro. Sim. Né? E seguir aquilo que o outro... Eu vou contratar você, Débora, e você vai falar, faz isso, faz isso, faz isso, eu vou fazer tudo ao contrário? Pois é. Não faz sentido. Né? Você traz a estratégia, a gente vai seguir. Pode dar certo, como pode dar errado. Se der errado, vamos analisar o que deu errado e vamos recriar a estratégia, vamos trabalhar a estratégia de novo para poder ir para o caminho certo. E isso é uma outra coisa também que eu vejo muito, né? As pessoas desistem. Sim. Né? Param, o que você falou aí. Fica 3 meses antes do resultado aparecer, a pessoa... já quer mudar tudo, né? No imediatismo, não está dando resultado, eu vou parar. Exatamente. Né? Eu vindo pra cá, eu tava vendo de um evento, né, que eu palestrei de manhã ali no Lourdes, e há pouco tempo atrás eu vi uma loja bem aqui no centro, na Rua Espírito Santo, que eu tinha achado tão legal, que é uma loja de biquíni, de roupa de praia, né, moda praia, que você ia lá e você montava o seu biquíni do jeito que você queria, não tinha aquela coisa padronizada. Comprar. Exatamente. E eu vi agora que a loja foi fechada. Aí eu vim dirigindo e pensando, gente, o que aconteceu para esse negócio ter fechado, né? E assim, às vezes o empresário que não quer investir no seu negócio, que ele só pensa no lucro, em colocar o dinheiro no bolso e que não reinveste, né, em formações, em cursos, né, em buscar os melhores especialistas para poder ajudar o negócio dele a crescer, ele realmente não vai para frente, o negócio dele não vai funcionar. Porque assim, eu formei já há 13 anos, então eu aprendi na faculdade a fazer campanha de outdoor, Bansdoor, revista, TV. Sim. Não tinha um digital ainda. Eu fui aprender o digital depois, em pós-graduação, em vários cursos. Então era altíssimo para fazer uma campanha. E é muito novo, é tudo muito recente, né, no digital. E muito democrático hoje, né? Muito barato. Eu sei que, né, essa questão de preço é muito relativo, né, para cada um. Mas hoje, assim, para você ter uma equipe hoje de comunicação de marketing, um empresário que acha caro, investir R$1.000 para uma agência poder te ajudar R$1.500 e fica colocando dinheiro errado em tráfego pago, ele vai gastar muito mais, né? Ele tá gerando conteúdo que não tá convertendo, não gera relacionamento, autoridade, nada. Não é só colocar o dinheiro que vai resolver, né? O que é mais caro, né? Então o empresário tem que ter esse olhar de investir. Hoje eu tenho uma equipe com 14 colaboradores, são todos funcionários. A gente fez questão, sabe, de ter funcionários próprios, do que ficar
tendo freelancer, que toda hora entra, sai pessoas, para poder conseguir ter metas, indicadores, processos bem organizados. A gente usa vários sistemas que são pagos. Ela é, né? Ela é boa. A gente usa vários sistemas que são pagos. Sim. O Asana, que é a nossa ferramenta de tarefas. A gente não troca tarefa por WhatsApp, porque as pessoas ficam achando que faz gestão de empresa pelo WhatsApp, né? Fica só trocando Acaba mensagem. se perdendo ali. E a gestão da informação? Quando você precisa buscar uma informação importante, ela está no áudio. Então, né, de documentar tudo por e-mail, né, de ter processo na sua empresa, até onde, né, que vai a função de um e começa do outro. Hoje eu tenho na minha empresa, graças a Deus, uma pessoa no tático, 2 pessoas no operacional, e eu consigo hoje ficar na gestão. Mas quando eu ouvi no primeiro momento, para estar aqui conversando com vocês e levando conteúdo, não estar ali desesperada para fazer 30 reuniões, responder Sim. pauta, não sei o que, aquela loucura, né, do operacional. Mas quando eu ouvi lá atrás, Débora, você tem que estar com a sua agenda livre. Você precisa de tempo para poder pensar em novos produtos, serviços. Eu falava, não, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Como que eu largo, né? Olha pra você ver, Como que eu peraí. entrego? Repete a frase. Você não pode, porque você tem que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Ah, isso não é. E não é. Eu tenho que Gente, olha, trabalhar. não, eu acho um barato isso. Olha, né, o pensamento. Você mudou esse pensamento, Total. ele não existe mais, né? Sim. Mas esse pensamento, muito empresário e empresária que está nos ouvindo aqui, Débora, tá assim. Ainda tem. Gente, eu não posso largar a operação do meu negócio. Como que eu largo o financeiro do meu negócio? A empresa não funciona Como sem que eu largo? eu estar lá para poder fazer. E aí é aquela coisa, enquanto você está fazendo a empresa funcionar, quem é que está fazendo ela crescer? Exatamente. Você Então, não tira saiu, férias, né? Você saiu dessa coisa do fazer funcionar e o que aconteceu? A empresa, graças a Deus, ela só cresceu. Aí. Ela só cresceu. Todo investimento, ele se paga de tudo que a gente fez até o momento. E assim, a gente não tem um mês, graças a Deus, que a gente tem queda, né? Há anos a gente vem numa crescente. E a sementinha, de verdade, foi plantada no primeiro curso que eu fiz com vocês de coach. Que foi um grupo, né, que nós fizemos ali na Cristiano Machado, no hotel. Isso, junto com a Aline Oneda, a Nina, né, outras pessoas. Que ali você falou de delegar. E porque eu tenho um perfil controlador, eu tive que trabalhar isso para conseguir mudar o meu perfil, né? E é assim, libertador quando a gente consegue, né? Porque a gente precisa descansar. Foi a primeira vez que eu tirei em julho, 15 dias de férias. Eu só conseguia tirar férias no final do ano, recesso, né? Correndo ali de Natal e Réveillon, que os clientes também davam, né, um sossego e eu viajar. Isso foi em julho do ano passado ou desse ano? Esse ano. Então quer dizer, 13 anos de empresa, Exatamente. você conseguir tirar 15 dias. E assim, a empresa fluiu super bem, eu não tive nenhum problema para resolver. Você ficou triste, Débora? Nossa, da eu fiquei empresa feliz da vida, eu queria continuar com as férias. Não é? Eu queria porque mais. às vezes o empresário fica assim, não, a empresa funcionou sem eu lá, que decepção. E não tem esse apego também, né? A pessoa, às vezes, quando como você... é que é? Esse aí nunca me pegou, não. Não, Valéria. Não tem mesmo. esse apego também, né? Assim, a empresa, hoje você está empresário, né? Mas pode ser que daqui 1 ano, 2 anos as coisas mudem, né? E você não vai estar mais nessa posição. E as pessoas acham que isso é a vida delas, né? Que se não tiver isso, ela vai morrer, não vai conseguir viver Débora, mais. Nós e elas, pegamos né, cliente adoecem. aqui, desculpa te atrapalhar, mas nós Não, pegamos por favor. cliente aqui. Eu tava pensando a mesma coisa. 30 anos sem tirar férias. férias. Meu Deus. Aí eu falo assim, e como gente, que a pessoa sobreviveu? E assim? gente com condição, Com condição. né, que conseguiu criar uma empresa bacana, conseguiu ter fazenda, ter estrutura, ter alambique, ter vários negócios. sabe? Mas com certeza não... teve perdas, né? Do lado emocional, Não. familiar, pessoal. Quando chegou aqui pra gente, tava tomando uma dúzia de remédio controlado, né? E cheio de tique nervoso e tal, tudo mais. Então, assim, e depois mudou, né? Recentemente, pouco depois, a gente já teve notícias dele, que já tinha delegado a empresa para os filhos, para cunhado, começado a colocar gente lá na gestão e tá curtindo mais a fazenda, né? Então, o que a gente... Viajando, né? Do mindset, né? Da viajando, né? Fez o casamento da filha num hotel lá na Bahia, que legal. né? Então, quer dizer, levou a família inteira. Então, quer dizer, assim, você vê que a coisa muda, Sim. né? E muitas vezes eu comento isso com os nossos clientes, que o medo da mudança dura 15 segundos. É você experimentar. A hora que você experimenta, você fala,
Ó, deu certo, Deu certo. funcionou. O bicho não é tão feio quanto eu imaginava. Eu saí de É um férias, eu gatinho, voltei. né? Não é um leão, né? É exatamente isso, né? Provavelmente lá atrás, né, quando você ainda não tinha feito o treinamento conosco e você falou, eu tenho um perfil controlador, você devia ficar morrendo de medo, né? Eu vou deixar minha empresa na mão dos outros, eu vou deixar as pessoas tomarem decisão, como é que... será que vai dar certo? Será que... Não era assim? Sim, exatamente. É Né? importante você ter pessoas na sua equipe que realmente existe ainda, né, essas pessoas. Hoje a minha supervisora de projetos, Maria Carolina, ela começou como estagiária, ela passou por todas as áreas da minha empresa e hoje ela é minha supervisora e em breve ela vai ser a nossa sócia. Porque é uma pessoa que eu não posso perder. Ela é uma pessoa que ela veste tanto, ela tem currículo, experiência, qualificação, é uma pessoa que está sempre estudando por conta própria. A gente também incentiva a equipe, mas ela busca muita informação, que ela poderia estar em qualquer outro lugar, ganhando até mais do que a gente remunera, mas ela escolhe estar na letra, porque ela se sente reconhecida, que ela tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que ela aprende. E assim, são essas pessoas que a gente tem que segurar, né? Que a gente não pode abrir mão, porque faz o sucesso. É engraçado, eu falei isso hoje aqui, tá rolando meus stories aqui ainda, né? Porque ontem, hoje, vários clientes de mentoria, e tá muito em alta essa questão da qualificação das pessoas, né? Os empresários reclamando muito do mercado, que tá difícil, que não tem mão de obra qualificada. Sim. E eu falei justamente isso, né? O que a gente precisa de fazer, sendo pequeno, às vezes, né? Até um médico que ainda não tem uma estrutura ali de RH, mas que é preciso, né? Contratar certo, busca aí uma empresa para poder ajudar. É preciso treinar e capacitar as pessoas. Porque o pequeno empresário, principalmente, ele tem muito na cabeça, às vezes assim, mas eu treino e ele vai sair, eu treino e ele vai virar meu concorrente, né? E eu falo, e aí que eu falo assim, não treina não e deixa ele lá na sua empresa. Mas é justamente isso que eu ia falar, né? Quanto custa você treinar e a pessoa ir embora? E quanto custa você não treinar e ela ficar fazendo, tem hora que as coisas erradas, né? Exatamente. No seu negócio. Então, perdi. Tem problema você perder, não volta. Não, que custa a pessoa não ser treinada e ficar lá no negócio? A questão de como reter, né? E olha só que bacana, você chegando, né, a essa expectativa agora de uma pessoa que começou com você, estagiário, que veste tanto a camisa, que você não pode perder, que você valoriza tanto, dela tornar sócia do seu negócio. Sim. Né? Então, tem várias formas da gente ter, sim, pessoas boas, né? Hoje, eu tô abrindo aqui, a gente tá abrindo uma vaga aqui de um estagiário. Eu falei, eu quero uma pessoa da área de administração, né? Como que você quer essa pessoa? Eu falei, olha, eu quero para me treinar, não tem problema não. Por isso que eu quero estagiário, para daqui a 1 ano eu possa efetivar e quero uma pessoa que possa crescer com a gente. Sempre é o importante, é o que a gente precisa de ter a visão, né? E treinar, sim, valorizar, reter, isso é muito importante. Claro que não é uma regra, né, Valéria? Tem gente que chega e que às vezes realmente não encaixa e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente vai aprender com isso, mas ter uma empresa de RH, um profissional, né? Se você é um pequeno, você não consegue ter um profissional exclusivo, terceiriza, porque é muito importante você contratar as pessoas certas. Né? A gente economiza um tempo, um dinheiro muito grande nisso, né? De ter que ficar treinando de novo. Às vezes é uma pessoa que tem contato com o seu cliente, aí toda hora troca, né? Quem tá atendendo o seu cliente. Sim, é péssimo fica, isso. Mas cada hora passa um na sua empresa. Então, na hora que você começa a buscar, é isso, né? De entregar para cada especialista a área, porque faz muita diferença. O mercado mudou demais, gente. Né? Antigamente, e eu falo isso antigamente ali, tá? Antigamente, antigamente há 10 anos atrás, que é ali, muito perto. A gente ainda tinha muito essa coisa de contratar a pessoa por currículo, buscar o que a gente chama de hard skill, né? Buscar experiência, né? Aquele currículo carregado de experiência e tal e tudo mais. E isso mudou demais, porque hoje esse papel de formação, de preparação das pessoas, passou a ser da empresa. Tá? A gente realmente não tem hoje uma abundância de mão de obra qualificada do ponto de vista técnico no mercado. E aí cabe a nós fazermos esse movimento. Então, a gente sempre traz, né, Valéria, contrate por caráter
e desenvolva as habilidades das pessoas. Exatamente. Porque se você traz uma pessoa, como você disse, olha, você falou, ela veste a camisa, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que busca o autoconhecimento, que busca aprender, são traços de personalidade. Sim. São traços de caráter, né, da pessoa. também. E isso a gente não consegue formar. É verdade. É muito difícil formar, alterar comportamentos que estão ligados a traços de personalidade e caráter das pessoas. Mas a gente consegue ensiná-las a trabalhar. Sim. Consegue dar direcionamento de cursos, direcionamento de workshops, de técnicas para serem aprendidas. A gente mesmo pode ensinar dentro da empresa e desenvolver habilidade, porque a habilidade se treina. Sim. Você desenvolveu a habilidade de delegar que você não tinha antes. Foi uma habilidade que você decidiu que você queria ter e você começou a colocar em prática e treinar isso. Eu tenho certeza absoluta que no início não foi fácil. Nossa, não e à foi medida mesmo. que foi passando, você foi ganhando confiança, foi ganhando experiência, foi vendo que estava dando certo e hoje é fácil. Né? Então, a gente vê muito isso. Né? E tem muito empresário que ainda tem aquela pressa, né, de contratar uma pessoa e tapar buraco, né, para apagar incêndio. E aí contrata errado, contrata pessoas amigo, né? O amigo, o vizinho, o parente, né? Inclusive pessoas mas é porque que ele pensa, né, naquela necessidade operacional que ele tem, né? E acha que colocar a primeira pessoa ali já vai resolver. E esquece que tem a estratégia por trás disso. Sim. Né? E aquela pessoa ali, o que ela tem que entregar. Então, é preciso, assim, não é perder tempo, é investir tempo, né, na contratação. É treinar a pessoa para ela desempenhar bem o papel. Porque você joga a pessoa ali e ela não está preparada. E aí a não gente está preparada precisa... a análise comportamental para isso, né? Do líder entender o seu perfil. Sim. Porque quando eu fiz o DISC, eu entendi qual que era o meu perfil. Eu sou esse perfil, né? Comunicador, eu sou criativa, eu adoro criar projetos, ideias, mas eu preciso de alguém por trás para organizar isso. E a Carol é essa pessoa. A Carol é o C ali do DISC, sabe? Que aí tudo que eu pego, ela vai, organiza, coloca em processos, algumas coisas ela dá bomba, então, e ajuda a gente a ter um caminho direcionado. E ter o empreendedor também precisa entender de perfil comportamental para contratar, para saber onde colocar melhor, né? Cada colaborador, que a pessoa vai ficar mais leve, né? Ela vai fazer o trabalho dela ali com mais felicidade, que ela tá no lugar certo, mas a pessoa tá no lugar errado. Eu falo que a menina é boa aluna, eu vou te Não, falar uma ela coisa. eu vou te chamar, vou te trazer pro EVEX, viu? Pra poder dar aula pra gente. Eu estudo direitinho. Aqui, Débora, você vai isso multiplicar o EVEX muita pra gente. diferença. Mas é sério. Olha, o que acontece, gente, é isso, né? A gente precisa inverter a polaridade. Eu vou gastar tempo para contratar, para eu trazer a pessoa dentro do perfil comportamental mais adequado. Né? Eu tendo mais tempo, eu vou identificar traços de comportamento, de personalidade, de caráter da pessoa. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma cliente nossa, eu falei para ela, olha, você quer implantar uma cultura forte na sua empresa? Envolve seus colaboradores que têm essa cultura no processo de seleção. Coloca eles para fazer uma entrevista com a pessoa, um bate-papo. E depois, se ela encaixa, e depois te passarem a impressão deles. Né? Se aquela pessoa vai estar alinhada com a cultura da empresa, se ela vai ter os comportamentos adequados. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Eu falo que você enganar as pessoas é assim. Você engana muita gente por pouco tempo, engana pouca gente por muito tempo, mas não engana todo mundo o tempo todo. Sim. Então, às vezes, quando você traz a pessoa para uma entrevista, ela já vem toda armada, preparada para responder tudo aquilo que você quer ouvir. Não é assim? Sim. Aí passa uma, passa duas, passa três, na quarta, na quinta, ela não está lembrando mais o que ela falou lá na primeira, como é que foi. E você tem percepções diferentes de outras pessoas para entender se aquela pessoa é adequada. Inclusive, eu estava conversando esse final de semana, eu fui numa reunião em Ipatinga, na casa de um empresário, né, que nós ficamos nos conhecendo num curso da Fundação Dom Cabral, e tinham vários ali convidados da turma, né? Foi um evento para a nossa turma. Uma turma de formação de conselheiros, então todo mundo é C-level ou é dono do negócio.
Né? E um das pessoas que estava lá, o Rodrigo Cardoso, ele é o COO do Mercado Livre. É o cara que comanda a operação do Mercado Livre na América Latina. Que legal. E ele estava falando que lá no Mercado Livre, a pessoa só é contratada no período, ela leva obrigatoriamente de 5 a 6 meses o processo de seleção, e a pessoa é entrevistada por todos os C-levels da empresa. Nossa. Por todas as pessoas de nível de diretoria e alta gestão. Então, para liderança. Para entrar na empresa, né? Para cargo de cargo de gestão, liderança, mas todos os funcionários passam por esse período de 5 a 6 meses e são entrevistados por várias pessoas, né? Justamente por quê? Porque eles têm essa coisa da cultura forte, né? De ter certeza. E ele falou comigo o seguinte, falou, André, nós temos poder de veto. A pessoa pode ter sido, assim... brilhante, excelente lá. O presidente da empresa adorou, mas se eu falar não contrata, não vai contratar. E às vezes é o seguinte, eu sou operacional, está contratando alguém para o RH, ou está contratando alguém lá para o financeiro, que ele cuida da logística, né? Ele que comanda os CDs, a distribuição e tal, tudo mais. Não necessariamente é da minha área, mas se eu vejo que a pessoa não está alinhada com a nossa cultura, com a forma da gente trabalhar, eu veto. E já vetei, não foi um não, alguns já. Então, quer dizer, olha que interessante muito isso, forte, né? Aí você tem uma empresa hoje que é a maior empresa em EBITDA da América Latina. Ela passou a Vale do Rio Doce, né? Ela passou a Vale, né? Agora não é Vale do Rio Doce, mas agora de Rio Doce ficou velho. Da sua época. Agora isso é da minha época, ainda, né? Ai, que velhice. Bom, mas é isso, né? Nem era casado, a gente ter essa coisa do tira a pressa na contratação, agora acelera na demissão. Porque também tem gente que põe gente ruim para dentro e custa para poder tirar aquela batata podre do meio das outras ali. Fica com culpa, né? Ai, mas tadinho, não sei o quê, vai tentando, tadinho, né? Tadinho. Quando você tá com tadinho, sabe o que você faz? Você tá com dó? Então faz um currículo da pessoa muito bem feito e indica ela para concorrência. Entendeu? Manda lá pro concorrente lá. Aí você resolve o problema dela e o seu. E o meu, né? Entendeu? Mas, Débora, os nossos podcasts, nossos EVEXcasts, né? São assim, né? A gente começou a falar aqui de marketing digital, para falar de assessoria de empresa, de como criar autoridade, e não tem jeito. A gente foi lá para gestão de pessoas, olha só, hein? Que bacana. Mas só falando bastante também isso, né? Para o empresário também, né? Da geração de autoridade também, né? Nos pontos que a Débora trouxe, de estar bem alinhado com o objetivo da empresa, de ter um briefing com a agência para seguir um editorial bacana, usar as redes sociais de forma adequada, aliado à assessoria de imprensa, né? Ela falou muita coisa a esse respeito. Sim, mas eu tô falando assim, né? Mas tudo acaba em gente. Tudo acaba em gente, né? E o tanto que é importante até para o empresário, né? Ele ter esse auxílio de especialista, porque ele vai ter que ter tempo, né? E para ele poder ter tempo para olhar para a estratégia, né? Porque isso é olhar para a estratégia. Tipo, falar de delegar, né? Sim, aí foi para delegar, vai lá para operação, né? Para gestão. É importante delegar o marketing, né? É só uma ponta, né? A gente está indo agora para o marketing 5.0, a gente está começando a sair do marketing 4.0. Porque o marketing 4.0 foi muito essa questão de usar os robôs, a tecnologia, né? Apesar de ser o marketing do diálogo, mas usando muito a tecnologia para facilitar essa comunicação. E o marketing 5.0 vai ser o marketing da humanização, né? De voltar a colocar as pessoas na frente das máquinas, né, dos robôs. A tecnologia ela vai continuar, né, não tem como, né, isso faz parte da nossa realidade, né, e daqui pra frente, mas é se conectar cada vez mais com pessoas. Então a gente não tá falando de pessoas aqui à toa, não, isso também tem a ver com marketing, né, e com qualquer área da empresa, a importância de delegar, ter uma boa gestão, de ter uma estratégia, né, certa para cada área, inclusive para comunicação.
É isso mesmo. Gente, muito bom, bacana demais. Como é que é, né? Já começamos a conversar a gurinha mesmo. Né? Já tem mais de uma hora 3 minutos que nós estamos aqui papeando com essa menina. A gente nem vê. Né? Mas legal demais. Quando o papo é bom, é assim mesmo. Não né, rende. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Agradeço, e agora eu queria fazer uma coisa, te dar um espaço, conta para nossa audiência como que o pessoal pode encontrar você, encontrar a letra, e aí poder contratar os seus serviços para ajudá-los aí nas estratégias de comunicação. Então, se jogar no Google, vai achar a nossa página, letracomunicacão.com. A gente está lá também no Google Meu Negócio, né? Tem endereço, telefone, foto, comentários, né? Com avaliações do nosso trabalho. Nas redes sociais, @letracomunicacão, em todas as páginas. A minha página pessoal é deborah.letra, porque meu Débora é com H no final. Então, deborah.letra. E lá na minha página da Letra, né? Vai ter bastante conteúdo. Lá na nossa bio, né? Estão os contatos, o link também pro WhatsApp. É bem fácil falar com a gente. E se quiser, gente, achar a Débora também, só falar comigo, com o André aqui, com a Evex, que a gente encaminha, passa o contato aí da Débora para vocês, né? Maravilha. Débora, muito obrigada, né, pela disponibilidade de vir aqui, do seu tempo. Que bom, né, que agora você consegue, né, tá com a tarde livre para poder vir aqui bater papo com a gente também. É isso mesmo. Eu espero que todos os empreendedores consigam, né? Ainda tem um longo caminho pela frente, né? Tem toda uma jornada, mas acho que pelo menos na metade dela eu já tô chegando. O caminho tá certo, né? O mais importante é que tá no caminho certo. Esse é que é o mais importante. Sim. E aí continue fazendo suas ações direcionadas e constantes que você vai chegar lá onde você quer. Amém. Né? É isso aí. Gente, olha, você que está aí nos ouvindo, no Spotify, nas outras mídias, né? Lá no iTunes, na Google Podcast e outros canais que o Instituto EVEX está com o seu EVEXcast. E também no YouTube, aqui no canal do Instituto EVEX. Se você não está seguindo ainda, passe a seguir, aciona aquele sininho, né, para poder receber os nossos conteúdos em primeira mão. E também estamos lá no Instagram, né, André Bax, _oficial, e a Valéria.bax. Né, a gente está aí o tempo todo gerando conteúdo. E até a próxima, com mais conteúdo de qualidade aqui para você, empresário que está com a gente. E vamos para cima! E é isso aí, pessoal. Lembrando que toda quinta-feira sai um episódio novo do EVEXcast. E inscrever no canal e ativar o sininho. Ai, embolei aqui. Para poder toda quinta-feira receber, além dos outros conteúdos também que a gente gera. Então é isso. Até o próximo. Débora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Um abraço aí para todos os empresários.